Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Vinícius e nesse vídeo eu vou ensinar como trabalhar com BADs. O que é uma BAD? É um mecanismo que permite que os desenvolvedores implementem suas próprias classes e métodos para estender a funcionalidade padrão do sistema, sem alterar diretamente o código-fonte existente. Isso facilita a adaptação do sistema às necessidades específicas de uma organização, preservando a capacidade de atualizar e manter o sistema SAP. Agora a gente vai ver um pouco da parte prática, tá? Eu já deixei um roteiro aqui preparado com algumas informações que a gente vai utilizar. E agora a gente vai ver como procurar uma BAD. Então, resumindo, uma BAD é uma forma de você modificar o comportamento de um programa standard, tá? Usando classes, tá? Então, são classes que vão ter que implementar uma interface da BAD, tá? E essa interface vai ter métodos, então a gente vai ser obrigado a implementar esses métodos de acordo com o que está na interface. E quando o standard passar naquele ponto de código, ele vai chamar a sua implementação da BAD, tá? Que é a sua classe de implementação, tá? Então, como que a gente procura uma BAD? Geralmente, quando você vai fazer alguma coisa, o funcional vai te passar já a BAD correta para você implementar, tá? Ó, implementa essa BAD aqui. Mas aonde que ele tira essa BAD? Geralmente está em algum fórum da SAP, algum artigo que, vamos supor, nota técnica, teve alguma mudança de impostos de ICMS, vamos supor. Aí lá nesse artigo, alguém, geralmente da SAP mesmo, explica como que é essa mudança, que programas foram afetados, que BADs você vai implementar, tem que fazer algum enhancement. Então lá geralmente explica certinho o que você precisa saber e já passa exatamente a BAD que você precisa implementar. Só que você tem também outras formas de visualizar todas as bases que tem no sistema. Para fazer isso, você pode usar a transação SE18, onde você vai visualizar as bases disponíveis no sistema. Então vamos lá na transação SE18. Aqui você vai selecionar BAD Name, vai colocar BAD underline asterisco, porque a gente vai filtrar somente as BADs que começam com BAD underline alguma coisa, que são as BADs que a SAP cria e disponibiliza para o cliente implementar, tá? Tem outras BADs aqui, que inclusive você pode criar BADs, só que não é o foco. Geralmente você só implementa BADs standard, que começam com BAD underline, tá? Então vou apertar F4 e aqui retorna uma lista de BADs disponíveis para você implementar, se você quiser, né? Então, ó, tem ó, BAD ACC Document, que é o nome da definição da BAD. Tem o enhancement spot aqui. E a descrição de cada BAD, tá? Então, olhando o nome e a descrição, você já tem uma ideia do que essa BAD faz. Aqui, nesse filtro, ele trouxe somente os primeiros 200 registros, tá? Você pode olhar aqui na New Selection e aumentar se você quiser, tá? Para trazer todas as BADs. Como descobrir BADs pelo debug? Se você quiser saber se uma transação standard utiliza alguma BAD, você pode seguir esses passos. Entre na transação, vou entrar aqui na VA02, coloque um /H para habilitar o debug, vou entrar nessa ordem aqui, Enter, e aqui você vai colocar um breakpoint dependendo do tipo de BAD que você está procurando. Se você está procurando uma BAD clássica, que é a BAD antiga, você vai colocar um tipo de break. Se você procurar uma BAD nova, é outro tipo de comando, tá? Então vamos começar com a BAD clássica. Como que eu coloco um break numa BAD clássica? Você vai aqui na aba método, vai usar essa classe aqui, cl_exit_handler, e vai colocar o método getInstance, tá? Vou apertar F8. E quando ele parar, ele vai te mostrar que isso aqui é uma chamada de BAD, tá? Então, nessa variável aqui, exitName, você tem o nome da BAD. O nome dessa BAD é hrpaduth underline ac underline unit, tá? Então, você pode copiar esse nome e ir lá na transação SC18, onde você visualiza as definições da BAD e exibe. Ele te mostra aqui as informações da BAD, tá? Propriedades, interfaces, function code,
e subtelas, tá? Vamos voltar no debug. Se você ficar apertando F8 aqui, ele vai cair na próxima BAD, tá? Ele vai caindo nas BADs que tem aqui. Vou tirar o break. E agora eu vou colocar um comando para parar nas BADs novas, tá? Como que para? Você vai dar o comando call BAD. Vou apertar F8. E ele caiu aqui na BAD, na chamada da BAD, tá? Como que eu sei o nome da BAD? Aqui, nesse call BAD, é como se fosse uma chamada de método, tá? Isso aqui é como se fosse o objeto, L_BAD. E onde essa variável está sendo criada? Aqui. Então, na criação da variável, você consegue ver o nome da BAD. BAD, _SD, _sales, _item. Se você copiar, ir lá na transação C18, cola aqui, né, no BAD name, exibir, você vê a definição da BAD, tá? Os métodos que ela tem e tudo mais. Você viu que a tela muda um pouco, tá? Dependendo do tipo da BAD. Vou apertar F8 para a gente ver outros tipos de BAD. Essa aqui, ó. Vou copiar a variável, vou procurar onde ela está sendo criada e eu pego o nome da BAD. Se eu for lá na EC18, coloco aqui BAD name, o nome da BAD, exibir. Essa aqui já muda bastante, tá? As BADs novas aparecem dessa forma, tá? Então, a ideia é a mesma. É você criar uma classe sua que vai implementar uma interface da BAD e você vai ter que implementar os métodos que tem nessa interface e quando o standard passar naquele ponto, ele vai chamar a sua implementação, a sua classe, tá? Como implementar uma BAD clássica? Vamos ver um exemplo aqui. Eu já deixei separada aqui uma BAD para a gente implementar. Vai ser essa aqui, ó, BAD, _material, _check. Então vamos lá. Onde a gente implementa? A gente pode ir lá na C18, BAD name, cola aqui, exibe, e você vai aqui no menu Implementation, Create. Ele vai pedir um nome de implementação. Eu vou colocar aqui o mesmo nome da BAD, só que com o Z na frente. Tá? Dá um OK. Coloca aqui um texto. Vou colocar aqui teste, tá? O que mais que ele pede? Aqui ele está falando que vai criar uma classe ZCL _im _bad _material _check. Ou seja, é o nome da BAD com esse prefixo, ZCL _im. Então, toda vez que você olhar esse padrão de nome aqui, você já sabe que é uma implementação de BAD, tá? E o que que essa classe vai ter? Ela vai ter que implementar essa interface, e essa interface tem esses métodos. Check data, check change, mara mains, e aqui tem a descrição, tá? Então eu vou salvar, vou colocar como objeto local mesmo, e vou ativar, tá? Porque essa BAD, ela tá falando aqui, ó, o comportamento, né, dessa BAD. A implementação não vai ser chamada, porque eu não ativei ainda. Inclusive a classe nem está criada, né? Vamos ativar tudo. Pronto. Agora, vamos dar uma olhadinha nessa classe. Vou dar 2 cliques. Tá tudo ativo aqui, criada. Dentro desses métodos, não tem nada, tá? É aqui que você vai colocar a sua lógica, tá? Então vamos fazer o seguinte, check data. Vou colocar aqui uma mensagem. Passou na BAD. Tá? Aqui nesse método a gente tem uma série de parâmetros, tá vendo? Que a gente pode utilizar. Essa BAD é para verificar o cadastro do material, tá? Quando a gente for salvar o cadastro do material, ele vai passar nesse método, tá? Aí você pode ver que material é esse, os dados da Mara, Mark, Mard. São várias tabelas que tem lá na transação, por exemplo, MM02, MM01, MM03. E são tabelas referentes ao cadastro material. Cada uma cadastra um tipo de informação referente ao material. Mara é os dados gerais do material, aí aqui é o dados do centro do material, dados de depósito e assim por diante, tá? E você tem outros métodos aqui também, ó.
você pode colocar a sua implementação, de acordo com a sua necessidade, tá? Eu vou só colocar nesse aqui para dar um exemplo. Vou voltar. Então, beleza, já implementamos. Agora mudou aqui, ó, para a implementação vai ser chamada. Ok, tá tudo certo então. Vamos testar. Vamos lá na transação MM02. Vou colocar esse material aqui que eu uso para teste. Enter. Vou só colocar essa aba aqui, os dados básicos, 1. E eu vou alterar esse campo para 008. Tá? Vou salvar. E apareceu aqui, ó, passou na BAD. Tá vendo? Então a gente pode colocar uma mensagem para o usuário, se quiser. Ah, mas eu quero colocar uma mensagem de erro. Beleza, vai lá naquela classe. Vamos lá para SC18. Vamos exibir aqui a implementação. Eu quero essa implementação, tá? Que eu fiz. Podem ver que tem várias implementações, tá? De outras pessoas. Vou mudar aqui para erro. Vou colocar aqui material inválido. E vou colocar um break também. Porque a gente vai ver esse material, que informação que ele tem ali naquele método, tá? MM02, dados básicos, vou voltar, vou colocar aqui 009, vou salvar e caiu lá no método da BAD. Aqui na abinha locals aparece todos os parâmetros de importação que tem desse método, tá? Então, o que tem no WMARA? Eu tenho aqui as informações do material, ó. Material, data, tem o usuário que criou. E ó, os campos, aquele campo que eu alterei foi o MATKL. Tava 008, coloquei 009. Então posso validar essas coisas e emitir uma mensagem de erro, por exemplo, material inválido. Vou apertar F8 e vou tirar o break também, tá? Ó, apareceu aqui embaixo, material inválido. Aqui, ó, o cadastro está travado, porque eu só coloquei uma mensagem de erro fixa, tá? Então você não vai conseguir salvar esse cadastro, você vai ter que sair daqui, né? Sem salvar. Então aí depende da necessidade. Se você quer somente dar um aviso, você pode colocar uma mensagem de informação, tá? Ou talvez warning. Aí você vai testando. Se você quer dar uma mensagem de erro e impedir que o cadastro seja salvo, pode dar uma mensagem do tipo erro. Como implementar uma BAD nova? Vamos ver esse exemplo. Já deixei aqui separado uma BAD nova. A gente vai lá na transação SC18. Coloca o nome da BAD aqui, exibir. E aqui você vai clicar nesse ícone, ó. Implemente Enhancement Spot. Aqui você vai dar um nome para sua implementação, né? Coloca aqui, vou colocar Z e o nome da BAD. Descrição, teste. Não precisa preencher aqui, tá? Dá um OK. Objeto local. E aqui está pedindo mais informações, ó. A implementação da BAD. Deixa eu selecionar aqui. No caso, essa é a BAD SD Ref Doc Cust. Então, essa daqui. Classe de implementação. Vou colocar o nome dela com ZCL e M, tá? Como prefixo. E implementação da BAD, pode colocar Z e o nome da BAD, tá? Dá um OK. Aqui ele está falando que ó, o exemplo da classe de implementação já existe. Você pode seguir as seguintes opções. Criar uma classe vazia, como a gente fez lá na BAD clássica. A gente criou uma classe vazia, só tem os métodos, mas eles não têm implementação. Posso copiar uma das classes exemplos, herdar da classe de exemplo, tá? Que não foi declarada como final. Então aqui tem uma classe de exemplo, tá? Se a gente abrir a EC24, a gente consegue saber como que essa classe é, o que tem dentro, ó. Tem esse método com a implementação. Você pode copiar esse aqui e você modifica de acordo com a sua necessidade, tá? Você pode herdar dessa classe e somente sobrescrever o que você quer, tá? Então vamos fazer isso? Eu vou
copiar a implementação. Então, se eu quisesse criar uma classe vazia, clicava aqui. Como eu quero copiar, eu vou clicar aqui. Objeto local. Pronto. Agora foi salva a nossa implementação, tá? Agora a gente vai abrir aqui, abrir a classe de implementação e tá aqui o nome dela, tá? Deixa eu salvar e ativar aqui tudo. E a gente vai entrar na nossa classe de implementação. Vou dar 2 cliques. Tá falando para salvar, sim. Eu vou entrar aqui no primeiro método. E ele copiou a implementação daquela classe de exemplo, igual tá aqui, tá? Eu poderia modificar se eu quisesse. Eu vou colocar só um break aqui para a gente ver o que está passando aqui, tá? Agora, onde essa bad é chamada? Eu sei que ela é chamada lá na VA02, tá? Então, eu vou entrar. Vou entrar numa ordem qualquer aqui. E vou colocar um outro produto. Vou colocar aqui esse final 300 aqui. Vou dar um Enter. Ele dá uma mensagem de erro, de aviso. E caiu na bad, ó. É aquela classe nossa. ZCL, _im, _bad, sd, ref, doc, cust. Tá? No método search for ref, doc. Tá procurando o documento de referência, né? Pelo nome aqui. Aí verifica o processo de negócio, tá aqui nos comentários o que essa classe está fazendo. A primeira coisa que ela valida é esse campo aqui. Se ele não é H, né? No caso é C. Então ele vai sair e não vai nem executar a implementação. Mas eu poderia colocar o código que eu quisesse aqui para afetar o comportamento da VA02, tá? Porque ela está chamando essa bad. Beleza? Vou apertar F8, né? Só para seguir aqui. Então a gente viu como que a gente cria, né, uma implementação de uma bad nova e viu ela sendo chamada aqui na VA02. Agora eu vou falar um pouco sobre a transação SE19, onde a gente faz as implementações da bad. Então vamos lá. Transação SE19. O que a gente pode fazer aqui? A gente pode editar uma implementação de bad ou criar uma implementação, tá? Eu vou deixar aqui o TXT lado a lado com essa tela para a gente ir copiando algumas informações. Aqui então a gente precisa de uma implementação de uma nova bad para conseguir editá-la, né? Então eu vou pegar aqui a bad nova, tem um exemplo aqui, vou colar. Quando a gente criou uma implementação para essa bad nova, a gente colocou Z e o nome da bad. Então eu vou colocar aqui Z e dar um display. Eu poderia modificar também, tá? Se eu quisesse. Aqui aparece então a implementação da bad nova que a gente fez, tá? Então não vou mexer em nada, é só para mostrar mesmo. Agora uma bad clássica. Vou pegar aqui, a gente usou essa bad e colocou um Z na frente também, tá? Vou exibir. Aparece aqui a definição da bad, tá? Da implementação. Beleza? A Z, bad, material check. Agora, aqui na parte de baixo, criar uma implementação. Nova bad. Para criar uma implementação de uma bad nova, a gente precisa de um enhancement spot. Então, eu não consigo criar um enhancement spot daqui. Eu teria que ir lá na transação SC18, criar um enhancement spot, tem uma opção lá, enhancement spot, e depois criar a implementação a partir do enhancement spot, tá? Outra opção é criar uma implementação de uma bad clássica. Então vamos copiar aqui a bad clássica. E você vai clicar nesse botão, criar implementação. Aí ele vai pedir o nome da implementação, do mesmo jeito que a gente fez quando a gente criou a nossa primeira implementação de bad. Concluindo, a gente viu então o que é uma bad, como que a gente procura uma bad,
como que a gente debuga um programa procurando as bases que aquele programa standard usa, como que a gente cria uma implementação clássica, como que a gente cria uma implementação nova, tá? E como que a gente coloca o nosso código dentro da classe de implementação, tá? A gente viu, testou, viu que o Boot Standard passa ali na implementação certinho, tá? E tem alguns detalhes dentro de cada BAD que podem mudar um pouco esse comportamento. Então vamos dar uma olhada lá. É C18. Eu vou entrar numa BAD aqui, essa mesma, ó, BAD Material Check. Eu vou exibir. Então dentro da definição da BAD, você pode ver algumas opções. Por exemplo, within SAP, se esse flag estiver marcado, essa BAD só pode ser usada pela SAP, tá? Uso interno. Você, como cliente, não consegue implementar essa BAD, criar uma implementação dessa BAD, tá? Múltiplo uso é quando você pode criar mais de uma implementação da BAD ao mesmo tempo, tá? Então, você pode ter 3 classes de implementação, cada uma com a sua lógica, e o SAP Standard vai chamar cada implementação dessas BADs e vai executar o código ali, tá? Então você não precisa ter somente uma classe de implementação. Você pode ter mais de uma, tá? Tudo depende desse flag aqui, tá? Aí tem BAD que tem classe de implementação, tem BAD que tem classe de implementação default, tá? Isso aí vai mudar um pouco também. Vamos dar uma olhada naquela outra BAD. Essa aqui é a BAD nova, ó. Ela já tem uma cara nova aqui. Então, vamos dar uma olhada nas opções. Aqui mostra as implementações dessa BAD. Tá? Tem a nossa BAD aqui que está inativa, a gente tem que ativar, né? Porque eu acho que eu modifiquei alguma coisa. Tem informações técnicas dessa BAD. E aqui nessa aba, você tem alguns flags também, ó. Mesma coisa, ó. Múltiplo uso, ó, só pode ser implementado pela SAP, né? Uso interno da SAP. Tem o flag de filtro aqui. Essa classe tem uma classe de implementação de exemplo, tá? Tem classe de fallback, né? Que vai chamar se nenhuma implementação for executada. Então é como se fosse uma implementação padrão ali dessa BAD, tá? Então essas opções aqui podem mudar um pouquinho o comportamento. Mas a ideia geral é que você pode criar a sua classe de implementação e a transição standard vai chamar essa implementação quando passar naquele ponto. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal. Qualquer dúvida pode colocar nos comentários. Pratique e até mais.